Boa noite a todos. Vamos retornar aqui para o nosso último painel do dia, do DS Talks, com um tema bem interessante, que é a visão da participação da Abrapes na COP30, que será sediada em Belém, destacando o protagonismo do Brasil no cenário global. E para essa conversa, eu vou convidar duas pessoas que entendem muito desse momento da COP, das COPs, entendem muito de mudanças climáticas, e vamos ajudar aqui a entender um pouco de como a Abrapes pode ter um papel um pouco maior de protagonismo, e vou responder algumas perguntas que surgiram ao longo de eventos em que elas mesmas participaram de alguns já, e que surgiram nas redes sociais da Abrapes. São 10 perguntas que a gente trouxe para que as pessoas pudessem entender melhor o que acontece nas COPs e o que pode vir a ser uma COP aqui no Brasil. E nesse painel a gente vai ter a grata surpresa de ter a Geisa com a gente. A Geisa é uma parceira minha, assim, da Abrapes de longa data, acho que desde o começo da Abrapes, que vai fazer a facilitação gráfica do painel para que a gente tenha uma recordação, no final, encerrar esse ODS Talks com chave de ouro. Então eu vou chamar aqui, primeiro aqui, a Dani, que já está aqui com a câmera aberta, Daniela de Melo Freire. Eu conheço ela como Dani, porque eu conheci ela no Fellows da Abrapes, depois ela foi coordenadora do GT Comunidades, e hoje ela está como gerente de clima do Pacto Global. A Abrapes é signatária do Pacto Global também, e a Dani é uma das top voices aí do YouTube, do LinkedIn, participou de alguns eventos nossos já falando da COP, e vai estar aqui com a gente respondendo essas perguntas. E vou chamar aqui também a Rosa Ramos, que hoje ela atua como conselheira seccional e presidente da Comissão Permanente de Meio Ambiente da OAB São Paulo, mas aqui na Abrapes ela é uma das coordenadoras do GT de Revitalização de Áreas Contaminadas, que a gente já teve a oportunidade de fazer algumas reuniões. E vou chamar a Geisa. Eu sei que a Geisa não gosta de aparecer, mas se ela abrir a câmera só para apresentar ela no começo, vou chamar a Geisa. Ela não gosta que eu faça isso, mas eu vou apresentar a Geisa, que vai estar aqui fazendo a facilitação gráfica. Aí eu só vou chamar a Geisa no final para ela mostrar o resultado do que ela fez em cima das nossas conversas. Boa noite para vocês, obrigado pela participação. Se quiserem dar algumas palavras iniciais, fique à vontade, Dani. Obrigada, Ricardo. Agradeço o convite. Fico muito agradecida aí pela confiança, né, de abordar um tema tão complexo e que a gente também, como um todo, está tão animado para receber essa grande conferência aqui. Então, contem comigo. Obrigada também. E agradeço e muito honrada em estar dividindo com a Rosa também esse espaço. Rosa, suas palavras iniciais. Olá, muito boa noite. Tudo bem, Ricardo? Tudo bem, ótimo. James? É um prazer estar aqui com vocês, né? Eu vi durante o dia o intenso trabalho que vocês já realizaram pelo Brasil inteiro, né? Eu achei muito bacana os tópicos, as pessoas. Parabéns a vocês aí por tanto empenho, né? E principalmente agradecer por nos convidar para fazer o encerramento com essa pauta que é tão estimulante, né, para nós. Não fosse a COP30 aqui no Brasil o ano que vem, só o fato de tratar de COP tão próxima desta que aconteceu no Azerbaijão já seria suficiente, né? Então, fico muito feliz com essa preocupação da Abrapes em trazer este tema que importa a todos, necessário a todos, né? Então, me sinto aqui bastante à vontade para ter esse bate-papo com vocês. Estou à disposição. É bacana, e assim, eu encerrei o painel com a região norte, justamente perguntando a eles como moradores de Belém, o núcleo da Abrapes é em Belém, o que eles achavam de ter uma COP lá. E eles estão felizes pelo fato de falar a sustentabilidade chegou na nossa região, foi a frase que eles disseram. Não sabemos ainda qual o legado, não sabemos como vai ficar,
Não sabemos se estamos preparados, mas é importante saber que chegou na nossa região. Eu gostei dessa frase porque me chamou a atenção os dois falando, não, chegou para nós. Hoje aqui em Belém se fala de ODS, antes não se falava de ODS. Então, é uma mudança, né? E o convite de vocês foi um convite e uma provocação, porque a gente lançou ontem, no primeiro dia, um desafio que o ano que vem nós vamos fazer 2 ODS Talks, um pré-COP e um pós-COP. Então, a ideia é a gente realmente se preparar, e nós estamos já há um ano tentando fazer de uma forma que a Abraps tenha um local, tenha um lugar para que a gente possa estar na COP lá também acompanhando. Então, vamos ver se a gente consegue. Mas, separei aqui, eu já até compartilhei com vocês as perguntas, foram perguntas que surgiram, a gente jogou nas redes, falando o que vocês têm curiosidade de saber das COPs, nós botamos numa ordem cronológica, bacana, lembrando que a Rosa participou das últimas 3 COPs, né, em loco, teve lá no Egito, teve em Dubai, teve no Azerbaijão, e eu quis chamar a Dani também porque são 2 gerações, então é uma geração que já, como a Rosa é da minha geração, é uma geração que a gente está há bastante tempo falando desse tema, e está feliz de ter uma COP aqui no Brasil, eu acho que depois de 3 COPs, é a primeira COP que é sediada em um país que não é produtor de petróleo, né? Apesar de a gente ser também, mas quebra um pouquinho o paradigma, e a Dani que vem com uma nova geração do que eu chamo dos Fellows Abraps, né? Que é o pessoal que a gente formou, viu assim, entrar na área de sustentabilidade, e fico muito feliz de ver ela hoje lá no Pacto Global e falando com a gente. Então, a primeira pergunta que foram feitas, vocês podem responder na ordem que vocês quiserem, quais foram os principais resultados alcançados na COP29? Rosa, você que estava lá, se quiser começar. Eu queria... posso começar assim, mas sem antes cumprimentar adequadamente a Dani. A Dani, essa fera lá da sustentabilidade, né, do Pacto, e que tem prestado um trabalho para a gente bastante relevante. Talvez, na verdade, a ordem fosse a Dani começar a responder, afinal de contas, para falar em impacto global da ONU, né, e vamos combinar que a Organização das Nações Unidas é que manda nisso tudo, né? Afinal, as convenções são realizadas pela ONU. Então, Dani, meus cumprimentos, obrigada pelo teu trabalho, e vou jogar essa bola para você, então, começar, e em seguida eu faço aqui também os meus comentários. Obrigada, Rosa, que isso, eu que agradeço, e bem como o Ricardo mencionou, né, gente, acho que eu sou a 3ª geração, talvez, entre 2ª e 3ª, e eu sempre, desde que eu entrei no Fellows, eu tive aulas com pessoas que eu sempre admirei. Então, eu estou só seguindo os passos de vocês e trabalhando junto com vocês, então eu agradeço estar nesse espaço aqui. Eu vou trazer, então, um apanhado, mas já começando que hoje a gente já está vivendo, provavelmente, né, eu infelizmente não pude acompanhar, depois eu vou olhar no YouTube o restante dos painéis que aconteceu ao longo do dia do ODS Talks, que eu estava em outro evento pelo Pacto, mas foi um dia memorável e histórico. A gente teve sancionado, finalmente, ninguém mais aguentava falar de mercado de carbono, então hoje a gente tem um mercado regulado brasileiro. E a gente já começa daí, inclusive, né? A COP29 começou já no primeiro dia, tendo uma das aprovações de parte do artigo 6, que também já tinha quase uma década que se falava, que é uma das partes do Acordo de Paris, que fala de mecanismos de crédito, sendo uma das possibilidades instrumentais desses mecanismos de crédito o próprio mercado regulado de carbono. Então, um dos avanços que a gente teve nessa conferência foi justamente a aprovação do artigo 6.2, 6.4 e 6.8, em relação a toda essa instrumentalização que vai ser possível, inclusive, fazer esse intercâmbio de créditos entre países, que são os ITMOs que a gente chama. Então, esse foi um dos acordos possíveis e em consenso ali que se chegou na conferência. Além disso, né, além desse acordo 6 aí que a gente estava falando, do mecanismo de crédito, a adoção desses requisitos, né, das metodologias necessárias para aprovação de crédito, a gente também teve a nova meta coletiva quantificada de financiamento climático acordado.
E aqui eu vou começar, assim como eu falei no outro evento da Abrapes, eu tenho alguns pontos de vista que são um pouco impopulares. A gente chegou numa nova meta coletiva que não necessariamente era o que se esperava por nós, inclusive brasileiros, pelos países do sul global, que a gente chama, que eram antigamente conhecidos como países em desenvolvimento, porque se esperava, dentro do texto consensionado ali entre as partes, entre as nações que fazem parte da Conferência de Clima, que fosse de 1,3 trilhões por ano de dólares, porque a antiga meta era de 100 bilhões por ano, que eram devidos dos países do norte global, ou seja, os países desenvolvidos que já começaram a sua revolução industrial desde a época da Revolução Industrial e já se desenvolveram muito antes de nós, como países colonizados e em desenvolvimento, de 100 bilhões até 2020. Então, precisava recalcular, então todas as estimativas e modelagens econométricas mostravam que a necessidade para que a gente pudesse, de fato, como países do sul global, fazer a nossa mitigação, de fato, a redução das nossas emissões e se adaptar aos eventos extremos que estão acontecendo, de 1,3 trilhões de dólares anuais até 2035. Mas a minha opinião impopular é que no cenário, infelizmente, atual, geopolítico e econômico que a gente vem vivendo, com muitas guerras e cada vez mais estourando novas guerras entre países, guerras civis, a gente realmente não conseguiria chegar nesse consenso. Inclusive, chegou um momento da COP que ficou bastante tenso, que talvez nem esse acordo se chegasse, né, ao longo ali das 2 semanas. Então, chegar numa nova meta que ficou de 300 bilhões por ano foi um grande marco consensual, visto que a gente tem que chegar num consenso entre 198 países. Não é necessariamente, de fato, o que os países do sul global precisam, só isso, mas no próprio texto consensual ali da nova meta coletiva quantificada desse financiamento climático, está estabelecido 1,3 trilhões anuais, mas que não, esse 1,3 trilhões não é só que os países do norte global têm que dar aos países do sul global. Então, o que isso significa? Que para chegar no 1,3 trilhões por ano, inclusive os próprios países do sul global precisam fazer esses acordos bilaterais, não só com países do norte global, mas também entre países do sul global. Ou seja, o Brasil pode fazer um acordo bilateral com a Indonésia, pode fazer um acordo bilateral com outras ilhas insulares que estão sofrendo bastante com essas questões, principalmente do aumento do nível do mar, para chegar no 1,3 trilhões. E aí, como Pacto Global da ONU, que a gente olha muito para a implementação da Agenda 2030, né, dos ODS com o setor privado, entra nesse cálculo que, inclusive, o setor privado tem que entrar nesse jogo e tem que realizar fundos e financiamentos climáticos para chegar nesse 1,3 trilhões com projetos não só de mitigação, mas de adaptação e resiliência climática. Então, esse foi um acordo que foi, né, encontrado, consensuado ali entre todo mundo, mas também é importante, só para agora encerrar e já passar para a Rosa também fazer todo o complemento e olhar de tudo que ela também viveu lá, algumas coisas que ficaram pendentes e que vai colocar ainda mais uma pressão aqui para a COP do ano que vem, que a gente teve que utilizar um mecanismo do sistema ONU para revogar um texto que não se chegava em consenso, que é sobre transição justa. Então, realmente, a COP do ano que vem vai ter que trabalhar muito mais sobre adaptação climática e transição justa. Então, vai realmente virar, já era um desejo aqui do governo federal que virasse, né, uma conferência das pessoas e não só de clima. Então, pelo fato de não ter havido consenso sobre adaptação climática e transição justa, os textos vão ser totalmente refeitos, vai ter muito trabalho em bom ainda ao longo de todo o ano diplomático entre os negociadores dos países, para que a gente chegue, de fato, a um consenso no ano que vem, para além das NDCs, né? Então, esse também foi um marco, né? Além de ter tido agora sancionado pela presidência o nosso mercado regulado, o Brasil foi um dos países que mandou a atualização da sua NDC. Então, até o ano que vem é o prazo final
para que todas as partes mandem essa atualização alinhada ao objetivo máximo ali do Acordo de Paris, para que as suas emissões não extrapolem a temperatura o aumento em mais de 1,5 grau da temperatura da Terra. Eu fiz um breve resumão aqui, mas tenho certeza que a Rosa tem muito mais a complementar. Excelente. Posso tocar aqui então, né, Ricardo? Pode. Bem, o financiamento já era esperado que fosse o centro das atenções na COP29, né? Afinal de contas, e como todo mundo sabe, né, sem financiamento, sem dinheiro, ninguém faz nada, né? Quer dizer, era o ponto fulcral, eu acho, esperado por todo mundo, eram esses mesmos, apesar que a gente também esperava, e foi debatido, né, pontos principais debatidos também foram a implementação dos resultados do balanço global, os planos climáticos nacionais, como a Dani falou, as NDCs, os mercados de carbono, a adaptação, e também eu acho que era um ponto muito importante, a gente tinha certeza que o debate ia ser bastante intenso em cima disso, perdas e danos, né? É importantíssimo, e para o Brasil isso é muito relevante, afinal de contas, a gente tem uma situação pontual muito próxima, né, que ocorreu no Brasil, e isso certamente acabaria levando com que principalmente os brasileiros levantassem a questão, porque tem isso em mente muito perto, que é o caso do Rio Grande do Sul, e as iniciativas cooperativas. Eu acho que se a gente for pegar e pensar em pontos principais que foram mais debatidos, são esses, eu acho que todo mundo concorda com isso. Mas antes de passar um pouco sobre essas questões que a Dani já colocou, eu acho que para o nosso público é muito importante a gente falar do nosso anfitrião. Eu retomaria um pouco para falar um pouco do Azerbaijão, Ricardo, porque penso que, como eu, a maioria das pessoas que foram para a COP29 tinham, de alguma forma, algum receio, né? Fosse em cima do próprio debate da COP, talvez desestimulados por essa questão do financiamento, que há sempre, né, um emperramento em cima desse fator. Pela guerra, né, a gente sabe do envolvimento do Irã com a guerra entre Israel e Hamas, então o início da COP já havia, né, essa questão acontecendo, então todos eu creio que foram com um certo receio, muitas pessoas que eu conversei tinham desistido de ir, né? E eu fui, obviamente, também com esse mesmo pensamento de que não era muito seguro. E qual foi a minha surpresa, e eu acho que de todos, quando retornaram de lá, o quanto o Azerbaijão se preparou para receber a COP29, né? O quanto eles foram assim extremamente competentes com essa questão. Eu me senti absolutamente segura, me senti assim absolutamente muito bem recebida. Os anfitriões eram assim muitíssimo educados, né? É um país que foi incorporado à União Soviética em 1920, então ele traz, né, na sua cultura uma cultura milenar, né? Porque já fez parte, inclusive, do Império Persa. Quer dizer, é um país que eu tenho certeza que a maior parte, né, de quem faz turismo pelo mundo não tem o jão na sua concepção de buscar um país para conhecer, né? Como o Afeganistão, o Azerbaijão e vai por aí afora. E essa surpresa ela foi muito positiva, e isso para fazer um comparativo aqui com Belém. Primeiro, falando da população, né? Se a gente pensar que o Azerbaijão tem por volta, né, de 10, 11 milhões de habitantes, né? Se a gente comparar com São Paulo, né? São Paulo é maior que o Azerbaijão, né?
falando em população. Tem uma gastronomia fantástica, tem um turismo próprio, com centros históricos, né? Prédios maravilhosos, com arquiteturas fantásticas. E tudo isso para falar que eu voltei de lá muito entusiasmada com o que nós podemos fazer aqui no Brasil. É certo que nós não temos, né, talvez, é óbvio, né, que em Belém nós não temos uma estrutura arquitetônica como o que o Azerbaijão tem, nós não temos uma estrutura de locomoção, talvez, como o Azerbaijão fez e recepcionou todos os visitantes, né, e todos os representantes desses 198 países. No entanto, a gente acabou de ter um exemplo de que, por outro lado, nós temos capacidade para a realização de eventos de outra natureza com uma população absurdamente maior, que foi agora recentemente a festa do Sírio, né? Dos eventos religiosos, e que recepciona 2 milhões de pessoas, põe na rua 2 milhões de pessoas, né? Caminhando pelas ruas de Belém. Então, eu sou muito entusiasta, eu creio que nós vamos sim fazer uma boa recepção. E eu acho que, mais que isso, a gente tem que contar com que as instituições auxiliem nisso e não critiquem que não vai dar certo, que nós não temos condições de fazer, que vai ser um caos, porque eu não acredito que será um caos, muito pelo contrário, eu acredito que a gente vai ser muito bem visto, porque se nós não temos uma estrutura de Azerbaijão, mas nós temos um povo brasileiro que recepciona também muito bem, né? Eu lembro que numa das conversas com algumas pessoas lá da COP, a gente estava falando o quanto o brasileiro se esforça, né, para entender quando vem para cá um europeu, um americano, para dar conta de interpretar, mesmo às vezes não falando, né, um inglês fluente, o quanto a gente faz bem isso. Então, quero deixar isso aqui registrado, que a gente tem sim que se esforçar para ser um grande evento. E outra também, eu lembro que eu estive na COP no ano passado em Dubai. O Brasil estava com uma comitiva enorme, exatamente estudando a COP em Dubai, e já tinha vindo da COP do Egito, e certamente estava na COP do Azerbaijão, já pensando na COP 30 no Brasil, né? Então, não será nada, e nós temos já um ministério, né, constituído para a COP 30, com profissionais já pensando em toda essa estrutura necessária para uma COP. Então, registrando isso, eu acho que a gente pode falar um pouco mais dessas negociações, que foram muito intensas, né? Nós acompanhamos, além da nossa delegação como OAB, nós estávamos também acompanhando outras delegações que participaram de eventos conosco, como a União Brasileira dos Advogados Ambientais, como a própria Laclima, né, que já é muito propriamente da COP, acho que já se integra a COP, né, de um trabalho primoroso que eles realizam. Então, a gente veio acompanhando todos esses debates muito próximo, principalmente através do Enéas Xavier, que é membro da nossa comissão e é um dos integrantes da comitiva da Laclima, exatamente para acompanhar as negociações. Essas 2 semanas, né, intensas, eu acho que, por um lado, deixou alguns desafios, mas também eu acho que superou outros, né? Tem muitas pessoas falando acerca do valor, que não era o valor esperado, que 300 bilhões de dólares por ano até 2035 era muito pouco. Só que são 3 vezes maior, né? Maior não, 3 vezes mais do que a anterior, do que tinha sido determinado, né? E eu acho que isso
pode mobilizar um financiamento, se não o adequado, mas pode sim desenvolver aí a redução das emissões e enfrentar alguns impactos das mudanças climáticas em alguns países. A minha maior preocupação sempre, Dani, na verdade, nunca foi tanto os valores, mas como, de fato, a execuibilidade disso sempre foi um ponto, para mim, muito assim, interessante, no sentido de que, se nós não tínhamos regras claras internas, que dirá internacionais, como fazer isso, de fato, chegar às mãos de quem precisa, né? Como é que isso internaliza no local onde, de fato, precisa chegar esses valores? Essa é ainda uma preocupação que ninguém resolveu, né? Quando a gente pergunta, tá bom, são 100 bilhões, são 300 bilhões, mas isso está na conta de quem, e quem tem a caneta para assinar o cheque, né? Essa é a pergunta que todo mundo faz. Eu acho que com esse novo valor, é certo que chega em mais países que necessitam, né, da adaptação, mais países que precisam ainda, na verdade, resolver questões ainda distantes das questões ambientais e climáticas. É um outro ponto que eu também tenho debatido bastante, que a gente tem que pensar que nós temos um ordenamento jurídico ambiental muito consistente. No entanto, nós não resolvemos as questões ambientais mesmo com um ordenamento jurídico muito consistente, como no caso do Brasil. E agora nós temos questões climáticas muito importantes e ainda não temos um ordenamento jurídico consistente. Quer dizer, essas questões, elas ainda prescindem de muito debate, de muita preocupação e muito envolvimento de todas as instituições públicas e privadas. Eu acho que vocês levantaram dois pontos bem interessantes, porque eu acho que, não sei, a minha concepção, acho que o valor, foi um valor que foi o que deu para colocar no final do... Não chegamos a um consenso, precisamos ter um valor, vou colocar um valor. E a Rosa tocou num ponto importante. O importante não é o valor, é como esse dinheiro sai, para onde ele sai, como que ele é fiscalizado, e esse valor que já existia antes, o que foi feito dele? A gente não consegue, então fica difícil a gente imaginar se um valor maior ou um valor menor é bom ou é ruim, quando a gente não tem uma regra para saber para quem vai primeiro, por que vai, de que forma vai, foi utilizado, quais os impactos disso, valeu a pena ou não valeu a pena. Então, acho que a discussão é um pouco maior do que só o valor, né? E uma outra pergunta que foi feita é justamente isso, falar, bacana, então nós temos um valor, mas esse financiamento, se ele for ordenado de uma forma correta, como que ele realmente vai impactar esses países em desenvolvimento? De que forma ele poderia impactar esses países em desenvolvimento? E você comentou uma coisa, mas os países em desenvolvimento também podem não ficar dependendo dos países desenvolvidos. Você falou o mercado global do norte, do sul, mas como que eles podem também fazer essas negociações, que acho que é até mais fácil fazer essas negociações, na teoria, é mais fácil fazer essas negociações entre eles do que ficar dependendo de algo que, se até agora nunca veio, será que vai vir? Não estou sendo pessimista, estou sendo bem otimista, mas eu tenho minhas dúvidas também. E uma dúvida que eu tinha, que é com a Rosa, que estava lá, você falou uma coisa bacana, Rosa, do inglês, né? Eu acho que um dos maiores problemas que a gente vai ter aqui é a barreira do idioma. Embora o brasileiro se vire bastante e tal, a cópia acho que é toda em inglês, né? Não sei como é que o Azerbaijão estava preparado para o inglês, eu não sei se Belém vai estar preparada para o inglês, não sei. Eu digo inglês geral, porque isso é muitas pessoas, porque quando você fala 2 milhões de pessoas nos sírios falando português, e a grande maioria é um turismo mais local, né? Inclusive, por coincidência, o pessoal que cuida do núcleo Belém, eles organizam a festa do Sírio há mais de 25 anos, então eles conhecem bem o Sírio.
Então, a minha dúvida é essa: será que Belém está preparada nessa infraestrutura? Concordo com você, não vai ter as coisas, as construções, vai ter, não sei nem se vai estar preparado em termos de estrutura de turismo, de coisa. Você se sentiu segura? Você acha que as pessoas que vêm para cá vão sentir a mesma coisa que você sentiu no Azerbaijão? Eu posso puxar aqui e depois passo para a Rosa, que eu vou complementar até. Nossa, eu adoro que quando eu tenho opinião impopular e que eu conheço outra pessoa que tem a mesma opinião que a minha. E a Rosa trouxe um ponto que a gente está vendo um folclore até muito colonialista em relação a Belém, de não receber isso, né? Receber essa conferência. Então é muito bom a gente estar aqui, os três falando e desmistificando isso. É muito importante a gente, como brasileiro, realmente fortalecer um estado irmão nosso de que sim, vai dar tudo certo. E depois eu trago alguns outros dados em relação, até um relatório da UNFCCC já feito sobre a cidade, que eu acho que é legal todo mundo saber também. Eu vou trazer em relação ao Azerbaijão também um complemento da fala. Eu fui muito bem recebida também, e eu senti essa barreira muito grande em relação ao idioma. Eles não falam inglês lá. Eu tinha que ficar por Google Tradutor, e tem uma questão importante de sinalizar aqui também. A gente estava num país que é ditatorial. Então, o meu IP do meu celular, ele não liberava para que o Google Tradutor tivesse áudio. Então, só dava para eu escrever e traduzia na escrita, mas não podia ter a minha voz. Então, isso é importante, porque várias coisas eram bloqueadas lá pelo sistema ditatorial, que não é democrático. Inclusive, isso é um ponto relevante da gente falar, porque desde a época do Egito, vai ser a primeira conferência que vai acontecer num país democrático. Então, também é algo muito esperado para se acontecer nessa conferência, porque já são 3 COPs em países ditatoriais acontecendo. Então, teve essa barreira, mas realmente as pessoas, assim, eu não tenho nem nível de comparação ao nível de educação que eu recebi das pessoas lá no Azerbaijão. Isso me pegou completamente desprevenida, e pelo lado positivo. E aí vou trazer alguns pontos sobre essas duas perguntas, tanto do financiamento quanto de um relatório da UNFCCC, aí bem como a Rosa comentou, né, a gente está com a SECOP, que é a Secretaria para a COP, realmente que está à frente da logística e de infraestrutura, e obviamente eles estão muito próximos da própria UNFCCC. Sempre que a agência da ONU para clima, que é o UNFCCC, escolhe e delibera uma cidade sede para receber a conferência, ela emite um relatório. É como se fosse uma due diligência sobre a cidade. Como que vai receber, espaço, população, logística de chegada. Então, esse relatório já está super completo, está nas mãos, inclusive, do comitê para a conferência, que tem essa partilha, tanto, obviamente, quem puxa tudo isso é o próprio governo federal, mas, óbvio, o estado do Pará está muito engajado e com pessoas do estado do Pará à frente desse comitê da COP30 para infraestrutura. E dentro desse relatório, tem pontos importantes para recebimento dessa conferência, como, por exemplo, sempre que uma cidade sede recebe uma COP, ela precisa ter alguns bolsões de alojamento. Então, Belém é uma cidade muito propícia para isso, porque a gente está falando de uma cidade amazônica. Então, tem pontos e cidades satélites próximas de Belém que você, inclusive, é melhor ficar, por exemplo, em Mosqueiro e chegar de barco para a COP do que você, às vezes, ficar num local um pouco mais distante na própria Belém, e você vai demorar muito mais tempo de carro por conta do trânsito. Então, tem todos esses estudos, porque até mesmo, vamos pegar Bonn, que sempre acontece ali as negociações prévias, ali para junho e tal. Bonn é uma cidade minúscula na Alemanha. Então, o que a UNFCCC sugere é que você tenha essas cidades satélites, que você tenha um tempo de deslocamento de, no máximo, 2 horas. Isso é esperado já que aconteça para as delegações se locomoverem. Então, Belém tem muitas cidades próximas à própria Belém que fornece, inclusive, um tempo menor de 2 horas. Então, essa questão de alojamento, mas como bem a Rosa comentou, a gente não está falando de alojamentos tipo do Azerbaijão, que tinha muito hotel 4 estrelas, 5 estrelas. A gente está falando muito de alojamento, principalmente 3 estrelas. O europeu não está acostumado com isso, mas a gente vai receber calorosamente, vai ter espaço para todo mundo. O governo está muito alinhado também com
essas questões de co-living, como, por exemplo, a empresa Airbnb, entre outras, para que a própria população consiga fazer as devidas restaurações das suas casas e apartamentos para colocar ali para que as pessoas possam fazer esse aluguel. Bom, dito isso, né, tem todo esse relatório, os pontos de criticidade é onde justamente tanto o governo estadual quanto o governo federal estão trabalhando. E aí, só para encerrar minha fala sobre financiamento, esses mecanismos, inclusive até mesmo a aprovação dos artigos ali, parte do artigo 6 do Acordo de Paris, trazem essa questão necessária da gente ter esses mecanismos internacionais de financiamento climático. E tem algo muito necessário, que é um desafio global, que a gente precisa chegar num consenso e até tropicalizar isso, que é a taxonomia de financiamento climático. Ou seja, o que vai entrar dentro de financiamento climático? Vai ser mercado de carbono? Vai ser blended finance? Vai ser bonds que a gente consegue emitir num banco? Tudo isso tem que ser muito bem descrito e consensuado também a nível global, mas também tem que ter uma taxonomia aqui Brasil, para que a gente possa entender tudo que a gente está recebendo de fora e dos acordos bilaterais do que vai poder entrar como financiamento climático para destinação para projetos tanto de mitigação quanto de adaptação. E aí, só para complementar, essa questão de 100 bilhões, a primeira vez que chegou perto, mesmo sem taxonomia ainda, que chegou perto de atingir essa meta foi no ano passado. Ou seja, até tinha extrapolado o ano final, que era 2020. Então, assim, foi difícil chegar já no financiamento climático da meta de 100 bilhões. Então, assim, a gente tem um trabalho hercúleo para aumentar e muito essa ambição de financiamento para chegar nesses países que já estão sofrendo com muitos eventos extremos, muitas secas, muitas mais enchentes, aumento do nível do mar, principalmente para as ilhas. Então, toda essa instrumentalização, essa taxonomia precisa realmente ser trabalhada com afinco pelas partes aí do Acordo de Paris. Quer complementar, Rosa? Falando ainda um pouco, né, dessa preocupação com a nossa recepção, sabe que determinado dia na COP eu fui fazer um ensaio fotográfico, mas assim com um profissional com um pouco conhecia tudo, né? Foi indicação. Falou, não, esse cara tira umas fotos legais, e eu acho que é importante porque ele leva nos pontos mais bacanas do Azerbaijão e faz as fotos. Foi uma oportunidade muito legal, porque era alguém que morava lá e que tinha informações mais precisas, né, do que estava acontecendo lá no Azerbaijão em relação à COP. E qual foi minha surpresa? Isso para falar que nós temos condições assim muito reais, né, de fazer o mesmo. E eu soube que isso também já está acontecendo aqui, e a Dani acabou de confirmar que assim eles pediram para que os moradores próximos a esse entorno onde ocorreria a COP, se pudesse, saísse da cidade, né? Exatamente para deixar um trânsito, porque o trânsito lá é um trânsito muito intenso também, e isso eu tive a oportunidade também de participar e de viver esse trânsito, e pediram então para que as empresas fizessem e o comércio fizesse home office, né? Quem pudesse. Quer dizer, eles tomaram algumas precauções anteriores, que são precauções muito simples, e que o Brasil já está muito acostumado a fazer depois da pandemia, né? Então, a estrutura em relação à locomoção com os ônibus foi extremamente bem organizada, no sentido de mudar fluxo, né? De colocar em algumas vias a contramão só dos ônibus, para que ele tivesse, então, acesso rápido, não ficasse parado no trânsito. Quer dizer, coisas simples que eu acho que o Brasil vai dar show em relação a isso, e a gente vai fazer uma super recepção aqui. Mas, complementando, eu acho que eu não tenho o que complementar, eu acho que a gente pode entrar no próximo tópico, que eu vi que o Ricardo mandou aqui muitas lições de casa para a gente, e a gente pode caminhar um pouco mais.
Não, bacana, eu queria saber, na percepção de vocês, quais são os principais desafios que a gente falou que Belém vai enfrentar para receber essa COP. Você falou, bom, nós vamos receber, eu também acredito que a gente vai receber muito bem, mas a gente tem uma série de desafios pré-COP, a gente tem quase menos de um ano agora já para a COP, e tem alguns desafios que a gente já podia estar se preparando. Além desse que você citou, você sentiu que o governo do Azerbaijão realmente se preparou, o que você acha que a gente deveria estar fazendo ou deveria fazer para poder receber essa COP de uma forma como vocês foram bem recebidas lá? Eu sinto que, assim, parte da estrutura que eles montaram foram divididas em alguns níveis, né? A própria exposição para falar para o nosso público aqui, que acho que não conhece essa divisão que ocorre entre dois imensos pavilhões, né? Que é a Blue Zone, que é o espaço diplomático, onde ocorrem as convenções, e a Green Zone, um espaço que eu comparo para que quem esteja nos assistindo entenda, né? Que eu vou relembrar em São Paulo, quem nunca acompanhou, por exemplo, aquelas grandes feiras maravilhosas que ocorriam no Anhembi Morumbi, que ocorre ainda, né? Sim, sim. Onde tem inúmeras exposições, pessoas onde o seu business se relaciona com o meio ambiente, com questões climáticas, com carbono, porque a Green Zone é uma área de mais negócios do setor privado. E, inclusive, um credenciamento diferenciado, né? Quem tem um credenciamento para a Green Zone não entra na Blue Zone, quem tem para a Blue Zone entra em ambas. Né? Me corrija a Dani se eu estiver errada, mas me parece que é assim que funciona. E a Blue Zone é um espaço diplomático onde são os representantes, né, dos nacionais, subnacionais e quem está credenciado como delegado para participar dos vários eventos que acontecem. E essa divisão, por que eu estou dizendo isso, né? Para falar sobre Belém. Obviamente que Belém, embora não tenha aquele número de hotéis, 5, 6, hoje 7 estrelas, mas estão se preparando para colocar 3 grandes navios, né? Inclusive, o serviço de calado desses navios já está sendo providenciado, existem obras estruturais nesse sentido, preparando para isso. Eu soube que há também em trâmite a construção de hotéis, né? Me parece que é isso, fora toda uma estrutura, e isso eu soube através de representantes dessa secretaria para a COP30, preparando esses alojamentos, que vai ser muito bacana. Por quê? Hoje nós sabemos de algumas escolas com uma estrutura precária que estão sendo preparadas para alojamento, e essa estrutura vai ficar lá. Quer dizer, isso para nós é um ganho fantástico, né? Por quê? Porque essa estrutura depois vai permanecer lá. E vamos lembrar, né? Nós já fizemos Copa do Mundo, né, no Brasil. Eu estou no Rio Grande do Norte, eu cheguei a 1h30 aqui, Ricardo. Eu nem falei para você não ficar preocupado, né? Porque se meu voo atrasasse, de fato, eu não estaria aqui. Mas eu já tinha deixado uma retaguarda para me substituir caso eu não chegasse. Isso para dizer que o Rio Grande do Norte possui hoje um estádio maravilhoso. Sim. Uma coisa é dizer que ele está lá, inoperante e tal, mas é um estádio fantástico. E hoje você chega para um aeroporto, que eu vou te falar que muitos países da Europa não têm um aeroporto como o Rio Grande do Norte, Natal, possui hoje. Por quê? Porque foi preparado para recepcionar uma Copa do Mundo, né? Quem não lembra? A Dani talvez nem tanto, que ela é bem mais nova, né? Mas quem não lembra da Copa do Mundo no Brasil, né? Que festa fantástica, e eu tenho certeza que a gente não fez feio. Não fez. Deixou muito legado. Talvez se a gente tivesse planejado um pouco mais, a gente seria mais legado, porque teve muita coisa que foi feita na última hora, porque a gente esperou também até o último momento para fazer, né? Mas eu não acho que vai ser uma COP ruim, não. Eu acho que o Belém vai receber bem. Acho que o Brasil vai receber bem.
A dúvida que o pessoal tem é assim, pelo fato de estar na Amazônia brasileira, e muitas pessoas que estão vindo para cá, você acha que vai facilitar um pouco as negociações com o tema mudanças climáticas? Você acha que isso facilitaria? E o fato de não ser, você falou um detalhe bem interessante, não é, o Brasil é um país democrático, é um país que, embora tenha uma matriz de petróleo, o foco maior nosso aqui é agropecuária. Você acha que vai mudar? Você acha que a gente vai ter uma visão maior, um apelo maior para essas mudanças climáticas? Com certeza, Ricardo. Eu realmente acredito nisso, genuinamente, porque também vou trazer um outro parecer aqui da COP29, que eu ficava me dividindo ali do pavilhão, né, do Global Compact, e a própria plenária. Não é meu papel, não sou negociadora nem diplomata, mas é sempre importante, então eu me dividi ali entre painéis, realmente com o setor privado, mas entender o que estava acontecendo de fato ali nas plenárias, nas negociações. E no momento final, eu tive o privilégio de conseguir ficar praticamente até o final dessa COP. Quando eu vi que literalmente falaram assim, chama a delegação brasileira, chama negociadores brasileiros para vir para cá correndo, e é literal, assim, você vê gente correndo literal, porque o Brasil consegue definir, os nossos negociadores e negociadoras do Itamaraty são impecáveis, assim, eles são diplomatas reconhecidos globalmente. Então, numa conferência lá do Azerbaijão, já foi necessário um papel primordial para servir, para chegar num consenso textual ali, né, de acordos. Imagina aqui que a gente vai ter uma presidência da conferência. Eu realmente acredito que a gente vai ter um papel brilhante na condução da conferência, não só estruturalmente falando, mas diplomaticamente falando. A gente já tem um papel muito diferenciado frente ao que é uma conferência das partes. O Brasil é extremamente reconhecido e aplaudido e, assim, realmente colocado como diplomatas de alta competência que a gente tem. Então, tem esse lugar importante para a conferência. E tem um outro ponto também que eu acho que entra muito nesse lugar de receber as pessoas de realmente o mundo todo para conhecer a Amazônia, realmente um bioma que está sofrendo, que tem realmente a grande problemática hoje das nossas emissões, diferente de basicamente todo o resto do mundo, são emissões de desmatamento. É você levar a população para também falar sobre essa problemática, que basicamente para o resto do mundo é transição energética, né? Fazer a transição da matriz elétrica energética. Aqui a gente tem ainda trabalhos a fazer nisso, mas não é nossa problemática das emissões, é relacionada à mudança do uso do solo, que é basicamente desmatamento. E hoje o principal estado que tem a maior taxa de desmatamento é o Pará, um dos, né? Então a gente receber grandes delegações aqui, grandes governantes, para estar em loco, em um lugar que é central para a problemática, vai ajudar a falar sobre o que a gente tem que fazer, inclusive receber dinheiros para fazer projetos nessas regiões que tratam sobre sociobiodiversidade, sobre realmente a gente fazer restauração em terras degradadas e combater o próprio desmatamento. Então, acredito piamente, e também uma outra opinião impopular, por mais que eu esteja também super empolgada com isso, a COP não é do Brasil e nem de Belém, ela acontece no Brasil e em Belém, ela acontece na Amazônia, mas o foco não é só a Amazônia. A gente tem outros biomas ao longo de todo o mundo e continua sendo uma conferência global para consensos globais. É uma opinião um pouquinho impopular, mas importante também da gente colocar aqui em pauta. A gente tem o costume de puxar tudo para nós, né? Falar, a COP é nossa. Não é. Perfeito, Dani, gostei dessa sua última fala também. De fato, né, a gente precisa ficar lembrando isso, que COP é uma convenção internacional de adesões, né? Os países que aderiram a esse grande pacto global, né, esse grande pacto mundial para reduzir as emissões.
Mas falando em Amazônia, eu acho que assim, né? Você cuida mais daquilo que você conhece. O mundo ouve falar sobre a Amazônia, o mundo ouve dizer em várias, né, outras COPs que o Brasil, que possui grande parte desse recurso natural, que vai salvar o planeta, né? Todos veem o Brasil meio como esse salvador, né, do planeta, em razão da sua grande biodiversidade, seu grande volume de água, que se diferencia, pode-se dizer, de todos os outros demais 197 países. Né? A soma do nosso produto é maior, sem sombra de dúvida, que do resto do mundo. Mas quem conhece? Né? Quem já esteve aqui no Brasil e sabe do que nós falamos, né? Pregamos em todas essas outras COPs, ou quem já veio aqui, é muito diferente chegar nessas outras convenções e pregar o que viu, mas sem eles estarem aqui. Então, esse vai ser um grande diferencial para nós. E creio que quando você conhece do que você está falando, isso tem um valor, um peso muito mais significativo. Eu estou botando muita fé nisso, de que nós vamos dar uma grande guinada, que a COP30 no Brasil será, sim, um divisor de águas. Nós vamos falar antes COP30 e depois COP30. Eu também acho que... exatamente. Eu acho também. E aí, a gente acabou passando por todas as perguntas que a gente tinha que fazer, mas para encerrar, tem uma pergunta que surgiu em todas os eventos nossos esse ano, que as pessoas não entendem muito. Vocês estiveram na COP, e tenho certeza que vocês não foram na COP passear ou fazer turismo. E em todos os eventos nossos, as pessoas falam, como é que eu faço para ir para a COP? Eu quero participar da COP. E eu acho que as pessoas não entendem o que é participar da COP, eu quero ir para a COP. Porque não é como uma Copa do Mundo, uma Olimpíada que a gente teve, uma festa do Círio, que eu vou lá para participar. As pessoas acho que não entendem que elas não vão chegar lá e elas vão participar de nada. Elas têm que entender o que é feito lá e quem pode participar e quem pode fazer alguma coisa. Explica um pouquinho, eu sei que às vezes é uma coisa mais didática, mas eu percebi que o nosso público acha que parece que é um turismo, né? Vamos para a COP30. Não é assim. Eu acho que tem algumas coisas que é interessante entender o papel de vocês e por que vocês foram, para as pessoas entenderem. Você foi para 4 COPs, você não foi passear no Egito, em Dubai, você foi com uma função. E você vai para a COP30 já com uma função, para as pessoas entenderem o porquê que vocês vão nas COPs e por que é importante o papel que vocês fazem, e se vocês não tivessem esse papel, não teria o porquê vocês irem para a COP. Porque é gritante. Quando acabou esse último evento, que a Dani estava participando, várias pessoas vieram perguntar para a gente, mas como que eu faço para estar lá? Falei, mas está lá para fazer o quê? Não, eu quero estar lá. Falei, mas não estou entendendo por que você quer estar lá. O que é para você estar lá? As pessoas acham que não sabem. Então, gostaria que vocês falassem. Pode começar, Rosa. Você já foi para tantos. Tá certo. Vou começar, então. Então, a COP, para mim, sempre foi de muito interesse, né? Mesmo antes de participar efetivamente, mas de muito interesse, primeiro, em razão da minha atividade profissional. Eu milito quase que exclusivamente na área ambiental, desde a minha formação jurídica. Então, isso tinha muita relação com a minha atividade profissional. Só que também, paralelo a isso, desde que eu também iniciei a minha atividade jurídica na área ambiental, eu também sempre busquei a participação na minha instituição, que é a Ordem dos Advogados do Brasil. Já há bastante tempo eu estou indo e, felizmente, né, estamos aqui todos com sorriso no rosto, toda a advocacia paulista, porque acabamos, né, de passar por uma eleição muito importante, talvez a maior
eleição que já tivemos em número de eleitores, porque foi a primeira eleição virtual, né? Fizemos o sucessor da nossa presidente, a doutora Patrícia Vanzolini, nosso presidente eleito, o doutor Leonardo Sica, que era, inclusive, o que coordenava as comissões, e eu presido uma comissão que é uma comissão que, pela sua relevância, principalmente nos últimos tempos, acabou também levando, né, a sua participação em várias outras instituições, né, em várias outras entidades. Então, desde que eu assumi a presidência em 2022, eu disse para a minha diretoria, eu pretendo levar a Ordem dos Advogados do Brasil, a seção de São Paulo, também para a participação internacional. Porque nós temos em São Paulo assento no Conselho Estadual de Meio Ambiente, no Conselho de Meio Ambiente do município, né? Eu, como membro e presidente da comissão, acabei me integrando na União Brasileira da Advocacia Ambiental, no Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Sustentável, e várias outras, o próprio, né, aqui, a Abrapes, que eu já participava, mas isso acabou tendo uma participação maior por causa dessa função da instituição. Então, quando eu assumi, eu falei, não, eu acho que a COP é um dos eventos onde a OAB precisa estar. Fundei o Fórum Permanente de Mudanças Climáticas, no âmbito da comissão, e fundamos também um Observatório de Desenvolvimento Sustentável. Realizamos, durante toda a gestão, eventos falando dos 17 ODS, né, e tudo isso para dar cumprimento aí também aos ODS, né, a Agenda 2030 da ONU. Então, por isso, eu acabei indo para as COPs, né, e a partir disso, buscando a inscrição, o registro, o credenciamento, que você está colocando é muito importante para que as pessoas entendam, né? Quando eu coloquei você se agora... preparou, né? Quanto tempo para você se preparar para isso, Rosa? Isso que eu estou mostrando. As pessoas acham que é chegar e... Não, você se preparou para isso. Exatamente. Primeiro que você precisa, na Blue Zone, você precisa ser credenciado. Você não entra na Blue Zone, chega lá e fala, eu quero participar da COP, né? Como você falou, participar de uma Copa do Mundo, você compra o seu ingresso. Caro ou barato, você compra e entra. Na COP não é isso. Quem credencia as instituições para participar da COP é o Itamaraty. Né? Então, prescinde de todo um preparo, de um credenciamento. Sem um credenciamento, você pode até ir, né, para o Azerbaijão e participar da Green Zone, mas você não entra no espaço diplomático onde estão ocorrendo as convenções, as negociações, né? E toda uma gama de eventos, né? Porque é importante destacar isso também, que independentemente do credenciamento para você ir para a Blue Zone, é muito bacana se você puder ir para a Green Zone. É um aprendizado também bastante interessante, que você aí não necessita desse credenciamento legal, né? Fornecido pelo Itamaraty, pelo governo brasileiro, mas você pode participar de inúmeros outros eventos e acabar participando e aproveitando de todo esse turismo que, de certa forma, acaba ocorrendo no país anfitrião. Né? O Azerbaijão virou um formigueiro em vários restaurantes, hotéis, praças, museus. Por quê? Porque tinha um público que veio de todo o país com um objetivo focado na COP, mas que, obviamente, não ocorre 24 horas. Né? Você tem lá o evento das 9 às 18, 19 horas, e depois você tem todo um espaço, um tempo para fazer turismo. Isso também é bacana destacar para as pessoas. Bacana. Eu tenho uma pergunta aqui, antes de você responder, talvez você já emenda a sua pergunta. A Karen está perguntando se o budget para sediar as COPs, ou no caso a COP30, ele tem uma colaboração de todos esses países membros, ou ele é totalmente custeado pelo país sede? É puxado pelo país sede. Uma puxa.
Então, obviamente, tem a agência da ONU, né, o UNFCCC, que tem os seus gastos com a Blue Zone, especificamente ali na organização dos pavilhões, a contratação, por exemplo, o brinde ali da garrafa de água, os crachás, tudo isso é muito devido à própria agência da ONU, que é a UNFCCC. Mas a infraestrutura de recebimento, de adequação da cidade sede, fica muito com o governo federal de realmente fazer as adequações necessárias. E aí, complementando a resposta da Rosa, até com esse olhar até que eu, né, represento o setor privado aqui pelo Pacto Global, é muito relevante a presença do setor privado numa conferência, mas a gente, inclusive, tem um olhar diferente aqui dentro da nossa iniciativa, de que não é simplesmente buscar esse credenciamento e chegar, né, no dia ali dos eventos. Tem que realmente chegar com um propósito de, puxa, olha o que eu desenvolvi como empresa, o quanto eu reduzi de emissões, ou seja, tem que chegar com um discurso coerente, né, dentro da conferência. Então, desenvolver projetos de mitigação, ter projetos de adaptação climática como o setor privado também, para que, por exemplo, possa ter espaços relevantes dentro de um painel, seja no pavilhão que for, pode ser no pavilhão Brasil, pode ser no próprio pavilhão do Global Compact aqui, tem tantos pavilhões possíveis, mas chegar com esse discurso coerente, mas que não adianta só buscar esse credenciamento e mandar uma representação da empresa ali só para ter o status e postar no LinkedIn. Tem que ter realmente uma ação efetiva que esteja alinhado, inclusive com a NDC brasileira aplicada na empresa, tem que ter alinhado ali os ODS, tem que ter como materialidade da empresa o ODS 13, que é a ação contra a mudança do clima. Então, tem que ter esse desenvolvimento das ações do setor privado para que possa ter uma participação coerente e efetiva, de fato, na conferência. E aí também tem a participação da sociedade civil, como bem a Rosa mencionou ali na Green Zone, que também, diferente de Baku, ali que não incentivou a sociedade civil a participar por ser um país ditatorial, o Brasil já é diferente. O Lula já falou que quer receber 70 mil pessoas, já estou esperando que vai ser umas 100 mil, porque vai ter um incentivo muito grande da participação da sociedade civil. A gente tem pela primeira vez o Ministério dos Povos Indígenas, a gente tem o Ministério de Direitos Humanos, vai ter uma grande representatividade da sociedade civil com espaços manifestatórios em relação a, de fato, combate ao desmatamento, a inclusão de projetos no plano clima ali de justiça climática, para as próprias pressão nas empresas que não se posicionam em relação à temática. Então, tudo isso vai ser muito bem-vindo também, não só como empresa, como delegação, aqui como a Rosa mencionou, mas também como pessoa física, como ativista, como sociedade civil, não só pessoa física, mas também instituições não empresariais, como a Abraps. É importante estar lá dentro da Green Zone com eventos, com painéis, liderando palestras, outras organizações não governamentais, como WWF, TNC, enfim, tantas outras que a gente tem de grande referência que precisam também ocupar esses espaços, que não necessariamente são diplomáticos, mas que constroem essa narrativa dentro da conferência. Eu acho que vocês duas falaram uma coisa super importante. Se preparem e leve realmente algo que possa contribuir, porque lá não é algo para você trocar conhecimento e levar algo que realmente as pessoas possam perceber que você realmente se preparou e levou algo que era importante para os outros. A Karen fez uma segunda pergunta aqui. Existe uma média de quando cada país investe em cada edição? Eu acredito que não, porque acho que são lugares totalmente diferentes, são estruturas diferentes, são, sei lá, infraestruturas diferentes, então cada país acho que investe aquilo que acredita que vá poder receber as pessoas de uma forma que seja marcante, vamos dizer assim, vai. E para encerrar, eu gostaria que, na percepção de vocês, quais são os principais temas, o que vocês esperam, o que vocês imaginam que vai ser discutido, o que vocês levariam, o que vocês acham que é possível de ser resolvido no Brasil.
E o que vocês acham que a Abrapes deveria levar para essa COP 30? É opinião pessoal mesmo, não quer dizer que nós vamos levar, né? Olha, vou começar aqui já para então me despedir, né, Ricardo? Ficamos 1 hora, eu adorei estar aqui falando sobre tudo isso. A gente, na verdade, acho que ficaria aqui umas 2 horas falando. Cada hora eu lembro de um detalhe que eu acho que seria bacana falar, mas fica para uma próxima. Sim. Mas se eu pudesse dizer para a Abrapes, né, colocar aqui um conselho sobre o que ela levaria. Eu acho que a Dani já disse da importância e como seria bacana a Abrapes estar presente na COP30 em Belém, com um espaço prestigiando principalmente os seus associados, afinal de contas, é uma das associações mais importantes, porque quando você fala hoje em ESG, em clima, em meio ambiente, não tem como você não lembrar dos profissionais de sustentabilidade. Eles estão em todos esses temas que nós falamos aqui, destacamos, o profissional de sustentabilidade estar interinamente ligado nela, né? Então, eu acho que a Abrapes ela vai prestar um grande serviço para a COP, se ela estiver presente, principalmente destacando, né, os seus associados, os seus profissionais, da importância daquilo que eles exercem. Afinal de contas, né, essa multidisciplinariedade dos profissionais de sustentabilidade é indiscutível, né, e eu acho que eles podem estar em todo e qualquer ambiente de COP. Sim. Fica aqui aberto o convite, né? Nós pretendemos estar também na COP30, a gente já tem, depois de Baku, a gente já tem feito algumas reuniões, já tem buscado algumas parcerias públicos, privados, a gente tem uma proximidade muito aqui com as secretarias, tanto de Estado quanto do município de São Paulo, né? A gente tem assento nesses 2 conselhos, tanto Seclima quanto o Consema, e agora com o Conselho do Clima, e a gente tem conversado bastante sobre isso, como a gente pode se unir, inclusive foi a tônica do evento que a gente realizou no Hub Amazônia, lá na COP29, né? Como é que a gente pode fazer com que as instituições convirjam para o objetivo comum, que é a redução das emissões, né? E falar de uma coisa muito básica aqui para fechar, né? Que nós temos o equipamento mais eficiente, o equipamento mais natural e mais simples para a redução das emissões são as árvores, né? Então, vamos falar aí no nosso dia a dia sobre desmatamento e sobre plantio de árvores, que é algo que todo mundo pode fazer, né? Todo mundo tem um pedacinho de terra, se é na sua própria casa, não é no seu apartamento, mas ele tem a avó, tem o tio, tem a calçada da praça onde ele mora, né? Vamos falar em árvores, porque é dela que sobressai aí a nossa salvação para a redução das emissões. Isso é verdade. A gente fez alguns eventos esse ano falando sobre a importância da restauração de áreas degradadas e reflorestamento, e é possível. A gente vê muitos projetos bons e são viáveis, basta planejar e querer. Dani? Sim, bom, além das temáticas oficiais ali, né, que vão acontecer, como a gente começou falando no início, que são as atualizações das NDCs, o plano de adaptação nacional, as NAPs, enfim, tudo isso vai ser temática central. Mas eu, particularmente, espero, assim como aconteceu na COP16, que eu também tive o privilégio de poder acompanhar, inclusive eu acho que a prévia de infraestrutura e logística de Cali, que aconteceu, foi bem prévia do que vai acontecer em Belém, e eu senti esse calor humano latino, que foi muito similar ao que vai acontecer em Belém, numa escala muito menor, né? Mas eu acho que vai acontecer lá, que foi o nexus entre clima e biodiversidade, que vem sendo uma temática que vem ganhando força, até porque
a perda da biodiversidade ela vem se intensificando, né, como um dos efeitos aí críticos da mudança do clima, e a gente tem que começar a falar cada vez mais sobre isso, e nada melhor do que falar numa conferência que está acontecendo na Amazônia, num bioma amazônico. Então, eu espero ouvir muito sobre isso, e inclusive que a gente consiga fazer a conexão propriamente dita de governança entre as conferências, ou seja, entre a Conferência de Biodiversidade, a Conferência de Clima e a Conferência de Desertificação, que comece a acontecer um pouco melhor essa relação textual e de negociação entre elas. E aí, é muito ligada entre essa temática de nexus, biodiversidade e clima, eu vejo que a gente vai estar num lugar muito propício para falar de sociobiodiversidade. E eu acho, acredito e espero também que a gente veja muitas empreendedoras e empreendedores da região do norte do nosso país que estejam presentes ali na Green Zone, também óbvio que consigam o credenciamento para estar também ali na Blue Zone, participando e fomentando esses novos tipos de negócios, né, que realmente integram o coletivo, associações indígenas, comunidades quilombolas, dentro de um formato novo de negócio, que é realmente um formato coletivo, colaborativo, que nada mais é do que a sustentabilidade que a gente sempre fala aqui. Eu espero ver muito isso também na COP do ano que vem. Bacana. Eu espero também, espero que as nossas tentativas de estar lá se concretizem. A gente está trabalhando para isso já faz um ano, não tanto tempo quanto outras pessoas, mas a gente está realmente trabalhando. A gente participou, é engraçado, a Abraps teve uma participação muito grande na Rio Mais 20 na época, a gente conseguiu participar e parece que de repente se perdeu um pouco nesse ponto, e agora a gente está voltando realmente para participar de uma COP. E eu acho que, primeiro, só queria agradecer vocês. Eu estou encerrando aqui, eu estou desde as 9 horas aqui, são 12 horas de ODS Talks, foi maravilhoso, foi incrível trazer coisas do Brasil inteiro. Vou trazer um pouco, vou abrir aqui tua câmera, Geisa, para ver como é que está ficando, porque depois eu compartilho, lógico, com vocês, porque isso aí é um pouquinho do que eu adoro quando a gente tem essas facilitações gráficas, porque a gente guarda tudo isso aquilo que a gente falou, daqui a um ano a gente vai lembrar o que falou a Rosa, o que falou a Dani. Muito obrigado, Geisa, também, por você estar aqui com a gente. Queria agradecer, vou encerrar aqui o ODS Talks, o nosso manifesto, e espero encontrá-las, quem sabe, na COP30 também. Tchau, até a COP30. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, Geisa. Tchau, tchau. Obrigado a todos que acompanharam a gente até aqui. Foram 12 horas de ODS Talks, os núcleos, e eu espero que vocês tenham gostado. Vamos encerrar aqui com o nosso manifesto mais uma vez, que é o que a gente busca mostrar o quanto é importante a gente entender e estar à frente em prol dos ODS. Obrigado a todos.